Olá, hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que, olha, é essencial para a cidadania no Brasil. A Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Ela mudou completamente o jogo na relação entre as pessoas e o Estado, e a gente vai entender direitinho como. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Muita gente fica pensando como é que dá, na prática, para a gente fiscalizar o que os governos andam fazendo. E a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está justamente na lei. Bora ver como ela funciona? Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de lei, depois, quem é que tem a obrigação de dar informação, sabe? Aí a gente parte para a prática, como pedir, o que pode ser considerado sigiloso e, para fechar, o que acontece se a lei não for cumprida. Vamos lá, começando pelo começo, pelo básico. A LOA, gente, ela é uma verdadeira virada de chave na administração pública aqui no Brasil. A ideia foi colocar a transparência, lá em primeiro lugar, como a regra do jogo. Então, o nome oficial dela é Lei Número 12.527, lá de 2011. E o objetivo, olha, é simples, mas é muito poderoso. É garantir que qualquer pessoa, qualquer uma mesmo, possa ter acesso a informações que estão com o poder público. Isso vale para tudo, tá? Governo federal, estadual, municipal, não escapa ninguém. E o mais interessante é a força que essa ideia tem. A lei foi pensada para ser, literalmente, um choque de gestão. Pensa bem, de um lado, o Estado se vê obrigado a organizar seus dados, a deixar tudo às claras, e do outro, a população ganha uma ferramenta de verdade para exercer o direito à informação. É uma mudança de cultura, né? Ok, então se tem uma coisa para guardar sobre a lei, é esta aqui. A publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Pode parecer simples, mas isso vira a lógica de cabeça para baixo. Antes da lei, muitas vezes o padrão era o segredo. Agora não. A premissa é: tudo que o Estado produz é público. O sigilo só entra em campo em situações muito, mas muito específicas, que a gente já vai ver. E essa ideia toda se sustenta em 4 pilares, 4 diretrizes principais. O governo tem que ser proativo, sabe? Divulgar as coisas de interesse geral sem ninguém precisar pedir. Tem que usar a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo. E, claro, tem que fomentar essa cultura da transparência e, o mais importante, fortalecer o controle que a sociedade tem sobre a gestão pública. Beleza. Mas aí fica a pergunta: para quem vale essa lei? Quem é que tem que abrir o jogo? A resposta é bem abrangente. Basicamente, qualquer um que mexe com dinheiro público. E quando a gente fala qualquer um, é qualquer um mesmo. A obrigação vale para o Poder Executivo, com os seus ministérios e secretarias, vale para o Legislativo, Congresso, Assembleias, Câmaras de Vereadores e também para os tribunais de contas. O Judiciário e o Ministério Público também estão na lista. E não para por aí não, hein? Entra toda a administração indireta, autarquias tipo INSS, empresas públicas como os Correios e até sociedades de economia mista como a Petrobras. É todo mundo. E só para reforçar, essa obrigação vale para todos os níveis, tá? União, estados, Distrito Federal e todos os municípios. Não importa se a cidade é pequena ou grande, a lei é a mesma para todo mundo. E olha só que detalhe importante: a lei não fica só no setor público. Aquelas entidades privadas sem fins lucrativos, tipo ONGs, que recebem dinheiro público para fazer algum projeto, elas também precisam prestar contas. Tem que mostrar com transparência onde cada centavo desse dinheiro público foi parar. Ok, vamos para a parte que interessa, a prática. Como é que uma pessoa pode, de verdade, usar esse direito? A boa notícia é que o processo foi pensado para ser bem simples. São basicamente 3 passinhos. Primeiro, fazer o pedido. É só se identificar e dizer direitinho qual informação se está buscando. E aqui vem o pulo do gato. Não precisa dizer o porquê. Ninguém tem nada a ver com o motivo. Segundo passo, esperar a resposta. Se a informação estiver ali, na mão, o acesso tem que ser imediato. Se não, o órgão tem 20 dias para responder e pode pedir mais 10, se precisar. E terceiro, se o pedido for negado, ainda dá para recorrer. Tem 10 dias para isso. E tem umas regrinhas de ouro aqui para ficar de olho. Reforçando, não precisa de motivação. O serviço em si é de graça. Só podem cobrar, por exemplo, o custo de uma Xerox. Os pedidos devem ser fáceis de fazer, principalmente pela internet e nos sites oficiais. Ah, e se o órgão vier com a desculpa de que a informação se perdeu, dá para pedir a abertura de uma investigação para apurar isso. Como a gente já falou, a regra é tudo aberto, tudo transparente. Mas a lei também tem suas exceções. E é super importante conhecer esses limites para entender o jogo completo. O critério para algo ser considerado sigiloso é muito, mas muito rigoroso.
A informação tem que ser, e essa é a palavra-chave, imprescindível para a segurança do país ou da sociedade. Não é qualquer coisinha que pode ser escondida atrás dessa desculpa, não. E o sigilo não é tudo igual, ele tem níveis. O mais alto de todos é o ultra-secreto. Esse só as maiores autoridades do país podem classificar, tipo o presidente da República. Abaixo dele tem o secreto, que pode ser aplicado por chefes de autarquias de estatais. E, por fim, o reservado, que é usado por vários níveis de chefia. E, claro, cada nível desses tem um prazo diferente de validade. E tem outro tipo de informação que tem um tratamento especial, a informação pessoal. Coisas como o endereço, telefone, prontuário médico, esses dados são protegidos para garantir a privacidade das pessoas, a intimidade, a honra. Mas, atenção, nem essa proteção é absoluta. Em casos de defesa dos direitos humanos, ou quando existe um interesse público muito claro e maior, o acesso a esses dados pode ser liberado. Bom, e para a lei funcionar de verdade, ela tem que ter dentes, né? Precisa ter punição para quem não cumpre. Então, vamos ver o que acontece quando a lei é ignorada? A lei é bem clara sobre o que é considerado conduta ilegal. Por exemplo, um agente público comete uma infração se ele simplesmente se recusa a fornecer informação, se ele age de má fé na hora de analisar um pedido, ou se usa o sigilo só para tirar algum proveito ou esconder uma coisa errada. E tem um caso gravíssimo, que é destruir documentos, principalmente se forem sobre violações de direitos humanos. E as penalidades, olha, não são brincadeira. Um servidor público pode acabar respondendo por improbidade administrativa, podendo até ser suspenso. Já no caso de uma entidade privada que recebe dinheiro público e não cumpre a lei, as penas vão desde uma advertência até ficar proibida de fechar novos contratos com o governo por até 2 anos. E a gente encerra com essa reflexão. A lei de acesso à informação, no fim das contas, não é só um pedaço de papel, não é só um texto na lei. É um convite para a participação de todo mundo. Entender como ela funciona é o primeiro passo para a gente fortalecer a nossa democracia e fiscalizar o poder público. A questão que fica no ar é como cada pessoa, cada cidadão, pode colocar esse direito tão importante em prática.